Então, hoje é cada hoje é um dia muito auspicioso, porque isso é Bhakti Janani, é a mãe de Bhakti. Então, entenda primeiro que a pergunta ela só deve ser feita no final do Harikata. Porque se você faz uma pergunta no meio do Harikata, então você vai desviar do assunto. Então, se você tem alguma dúvida, então você escreve e guarda, ou você guarda na sua memória, e aí quando o Harikata acabar, então você pode fazer essa pergunta. उस वस्तु के जानने के लिए कैसे करना चाहिए? 3 लक्षण होने चाहिए। तद्विधि Então, se você quer, क्या करें? प्रणिपात परिप्रश्न। então, se você quer conhecer sobre algo, então existem 3 coisas que devem ser feitas. Então, você primeiro você tem que ser humilde. Pranipata, você precisa. मेरे प्रश्न के उत्तर देने की कष्ट करें। Então, tem que ser humilde. हम स्कूल कॉलेज में पढ़ करके आया कि नहीं पढ़े? Então, quando a gente ia na escola, vocês estudaram ou não? स्कूल के एमए पीएचडी की क्या करके आया? मुझे नहीं पता, आता ही नहीं मेरा। तो भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार, então, de acordo com a cultura védica, então você deve seguir esse procedimento, tem que seguir as regras. Por isso na Gita, Bhagavan ele diz: então também é necessário servir. Então, se eu sou qualificado para entender sobre esse assunto, por favor, responda a minha pergunta. Então, entenda. Primeiro tem que ler a Gita. Porque não existe ninguém superior a Bhagavan. Bhagavan é... Então, Bhagavan ele é onisciente, mas as divas elas não são, elas têm um conhecimento limitado. Então por isso Mahaprabhu ele dá esse ensinamento Trinada Pisanichena. Então primeiro Mahaprabhu ele disse isso. Então tinha um grande pandita, um grande erudito chamado Keshav Kashmir. E ele então ele derrotou todos os grandes eruditos da Índia. Então ele foi para Navadvipa. Então Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Swayam Bhagavan. Então os panditas, porque eles já tinham sido derrotados por o Mahaprabhu, os panditas de Navadvipa, então eles pensaram, então Nimai Pandita ele tem que debater com Keshav Kashmir. Então Keshav Kashmir na verdade não era pessoa comum, ele tinha a própria deusa do conhecimento, Sarasvati, em sua garganta. O Sarasvati Devi estava presente em sua garganta. Então quantos slokas ele podia falar? Então ele falava um sloka atrás do outro assim como um tufão.
देख करके बड़े बड़े पंडित लोग भी हक्का चक्का बन जाते थे। बाप रे बाप। Os panditas ficavam completamente ऐसे 11 impressionados पंडित महापंडित ग्रंथ com esses shlokas que ele recitava. और सारे देश को जाए के सारे बड़े बड़े पंडित को भारत के उत्तर पश्चिम दक्षिण E os panditas do sul, do norte, do leste e do oeste, ele derrotou todos. Então ele foi até Navadvipa. E os panditas de Navadvipa, eles pensaram, vamos mandar Nimai Pandita, esse jovem, até ele. Quando Kashmir ele foi até lá, então ele então quando Kashmir ele chegou, ele desafiou, dizendo, me digam sobre os significados do Shastra. Então eles falaram, fala para questione, né, para Nimai Pandita. Ele pensou, esse grande, esse pequeno, esse jovem. Então ele foi até Nimai, que estava à margem do Ganges, junto com seus alunos. Então Mahaprabhu é extremamente humilde, né? Quando o Kashmir chegou, então Mahaprabhu ele disse, eu sou apenas um pequeno professor de Vyakaran, de gramática, de sânscrita. Então, Mahaprabhu ele é o próprio Swayam Bhagavan, ele é a própria suprema personalidade de Deus. Ele falou, que conhecimento eu tenho de Shastra? Então, mas Keshava Kashmir falou, não, eu quero que você fale um pouco sobre o significado de Shastra. E aí Mahaprabhu falou, não, eu só ensino Vyakaran, eu só ensino gramática, e nem isso eu conheço completamente. Então Mahaprabhu ele é extremamente humilde, veja. Assim como uma árvore, quando ela é cheia de frutos, então o que o galho faz, ele abaixa, né? Ele reverencia. Mas aquelas árvores, aqueles galhos que não tem nenhuma folha, nenhum fruto, então eles são para cima, né? Assim como você está fritando o puri, né? Se o puri ainda não está frito completamente, ele fica, né, borbulhando, né? Indo para um lado e para o outro, assim, na panela. Então hoje é cada se não dá para fazer puri. Não, mas dá para fazer o puri, né, de trigo sarraceno. Mas quando o puri está completamente frito, ele não fica, né, borbulhando mais e ele também nem se move, fica completamente parado. Então, da mesma forma, aquele que é um grande erudito, ele também só escuta, ele fica completamente tranquilo. Então, quando a gente tiver qualificação para ouvir, então nós poderemos falar, né? Então, Shravana e Kirtan. Com bela instrução, o ensinamento que Mahaprabhu ele deu. Mahaprabhu extremamente humilde, ele estava sentado. E Keshava Kashmir disse, não, vamos discutir sobre o Shastra. Então, o que você quer falar? Então, fala sobre as glórias do Ganga. Então Mahaprabhu falou, nós estamos à margem do Ganges e você é um grande erudito, então fale sobre as glórias do Ganga. E assim como um tufão, assim como aconteceu, né, um tufão há alguns anos atrás, né, que destruiu tudo. Então, da mesma forma,
बोले Então ele falou as glórias do Ganga, né, um shloka atrás do outro. E Mahaprabhu ouviu tudo. और समाप्त हो गया E quando ele concluiu, महाप्रभु कहने लगे, मैं थोड़ा एक बात बताऊं Mahaprabhu ele falou bem assim, कि olha, आपके कवित्व जो है बहुत सुंदर है o que você falou foi muito belo. पहले तो समझ सके Então primeiro Mahaprabhu ele किंतु उसमें o glorificou. कुछ दोष ही है Mas ele falou, mas tem um erro no que você falou. कवित्व में कोई गुण हो नहीं कोई दोष नहीं हो सकता है Mas Kashikajimi ele falou bem assim, não é possível que eu cometa nenhum erro. मैं तो श्लोक नहीं बोला बोला किसने Porque ele tem essa confiança de que ele सरस्वती जी कहते não é ele que está falando do shloka, é a própria Sarasvati Devi. महाप्रभु कौन है Mas ele não sabe quem é Mahaprabhu. बोले अच्छा बताओ केशव कहने मैं तो श्लोक बोले कौन सा श्लोक के व्याख्या आप सुनना चाहते हो सुनाओ Então ele fala, tudo bem. Qual shloka que você quer ouvir o significado, então? उठा ली केशव कहते उसमें चुप हो गई ये मेरे भी पता नहीं है मैं क्या श्लोक बोला Então Keshav Kashmiri... ये तो वो तो नहीं बोला बोला कौन वो सरस्वती जी हैं Mahaprabhu said that और explain the महापुरुष verse, the लोग many बोले verses. Like Keshav Goswami बोले इस said श्लोक that के गुण I दोष said so बोले हमारे श्लोक में कोई गुण or is नहीं what कोई दोष नहीं होता सब गुण ही महाप्रभु देखो means he's उसमें like गुण और surprised. दोष दिखाए Mahaprabhu said, okay, explain this to me. Então, Mahaprabhu ele questionou, né? Tem um shloka que eu quero ouvir o significado desse shloka. E aí Kashmiri falou, eu falei, nossa, milhares de shlokas você só escutou um. Ele falou, não, mas só me explica o significado desse. Então, कहाँ मैं कितने बड़े बड़े पंडित को मैं quando ele foi explicar, então Mahaprabhu foi e corrigiu ele. मेरे कहाँ नवी नाव कहाँ पर डूब गए किनारे पे एक जो है छोटा तालाब Então, Keshav Kashmiri ele pensou, eu derrotei tantos panditas, é como se eu tivesse navegado por diversos mares, mas agora eu vim naufragar aqui, né, para esse professor de gramática, nesse jovem garoto, é como se eu estivesse naufragando num pequeno lago. देखो महाप्रभु भी उनको भी कहने लगे Então Mahaprabhu falou para कोई ele, बात नहीं है चिंता मत não se preocupe. महाप्रभु के जितने शिष्य थे ताली बजाने लगे महाप्रभु कहने लगे Então नहीं todos os discípulos de Mahaprabhu estavam, os estudantes de Mahaprabhu, eles estavam batendo palma. Ele falou, बोले देखो कोई não batem palma. काल आपके साथ Então não se preocupe, amanhã a gente pode falar sobre o significado do Shastra. ऐसे से सुंदर महाप्रभु के जीवन से हम अध्ययन करें Então assim, तब हम गीता पढ़ेंगे Mas- गीता की तात्पर्य भागवत की तात्पर्य हम समझ पाएंगे então com humildade a gente vai conseguir compreender o significado da Gita, तर्कात अप्रतिष्ठानात् do Srimad Bhagavatam. वस्तु की प्रतिष्ठा नहीं Então por meio da lógica não é possível compreender esses assuntos. Pela misericórdia de Bhagavan é possível. E assim, Brahmaji ब्रह्मा जी क्या बोले? ele fala, ये प्रभु आपकी यदि कृपा किसी पर नहीं हो ó Prabhu, aquele cuja a sua misericórdia não é dada, então por meio do conhecimento ele não vai conseguir compreender. प्रसाद लेसानु न गृहीत एवो ही पदादिदेव पदम पूजदेव प्रसाद लेसन गृहीत एवो ही जनाति तत्तम भवन महिम्नो न चान्नम एको भी चिरन विचिन्न चिरकाल तक संसार में भ्रमण करते रहे शास्त्र अध्ययन करते रहे Então alguém que समझ नहीं पाए mesmo estudando ou discutindo, a pessoa não vai conseguir compreender. Então quantas pessoas têm muito conhecimento de sânscrito? ये उनके दिन था क्योंकि संस्कृत क्या बोलेगा क्या समझ पाएंगे दो चार कोई पंडित बैठे हुए Então igual Prabhuji ele falou assim, não precisa falar sânscrito, और né? भी शास्त्र में कहा है विष्णु बोलो और विष्णाया बोलो Mas isso é apenas a humildade dele. Porque na verdade quem vai entender o que o sânscrito, que diferença faz se você fala Vishnave ou Vishnave? कितने श्लोक कितने पढ़ते जाए कितने लोग भागवत पढ़ के जाना है Então quantos shlokas, de onde vem esse shloka? उधार के श्लोक उधार लगे तो Então você fala um shloka aqui, outro ali, outro aqui, outro aqui. Ninguém vai entender nada. ये चर्चा से कुछ लाभ नहीं होता है चर्चा समझ जब पूरी के माई का ठीक है
शास्त्र Então ficar só borbulhando, né? Esses versos, falando diversos versos, igual um puri, né? Fica quando tá fritando. सभा में पंडित सभा में उसके आदर नहीं होता है, बहुत अच्छी बात है, किंतु तथापि नम्र होकर के भी हमें श्रवण करना है। और श्रवण की इसमें कार्य भी तद्विद्धि इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तद्विद्धि Esse sloka é muito belo. परिप्रश्न और सेवावृत्ति हो। Então, quando o Sevavrita, o desejo de servir, ele vem, então é preciso explicar, mas sem Sevavrita, o que falar? परिप्रश्न Então, Pariprashna. परिप्रश्न के द्वारा हमें Então, ser inquisitivo. विषय के बारे में संदेह दूर हो जाता है कि नहीं? हमारे प्रश्न इधर में जो संदेह जाते हैं Então, vai ser possível. Então, se existe alguma dúvida no seu coração, então, primeiro, você deve reverenciar. Então, deve ser humilde. O Srimad Bhagavata tem vários slokas dessa forma. Então, como Parikshit Maharaj, de forma muito humilde, ele falou: ó Brahmana, ó Gurudeva, você sabe de tudo. योग्य हूँ, तो आप मुझे कृपया श्रवण कराइए। Então, se eu sou qualificado para ouvir essa resposta, por favor, me diga. आज जो एकादशी तिथि मैं बता रहा हूँ, देखो ये पूर्ण कोई से पवित्र तिथि Então, hoje é Ekadasi Tita, um dia muito especial. स्मरण करना चाहिए और दूसरे के पर भी बोलना नहीं चाहिए। अपने Então, एकादशी você deve se lembrar de seguir o Ekadasi e você deve lembrar os outros. Então, você deve seguir e fazer ajudar os outros a seguirem também. इसी प्रकार के जो है 5 प्रकार के Então, no dia de Ekadasi, não se deve comer de forma alguma 5 tipos de grãos. पंच प्रकार के शस्त्र का है चावल दाल Então, arroz, lentilha, और chana, बार्ली चना ये समस्त वस्तु ग्रहण करना grão de bico, cevada. ना एकादशी के दिन समस्त भोज्य द्रव्य में ये पाप रहा Que tu, 5 प्रकार द्रव्य में पाप का शब्द है। então, o pecado ele reside nos grãos no Ekadasi. जो अन्न आदि ग्रहण करते हैं Então, se você जन्म पाप भोगना पड़ता है पर कौन कौन पाप बड़े मातृहत्या के पाप Então, se você come grãos no dia de Ekadasi, então você está absorvendo esses pecados, o pecado de matar a mãe, de matar a vaca, de matar o brahmana. Todos os tipos de pecados, इसलिए भूल से कभी você vai estar absorvendo. ये अन्न ग्रहण करना Então, por isso, no dia de Ekadasi, não se deve comer grãos no dia de Ekadasi e também não se deve alimentar ninguém com grãos no dia de Ekadasi. हिंदू है कहने से थोड़ी हो जाए है? हिंदू राष्ट्र तब बन सकता है जब हम हिंदुत्व के विचार को Então, a gente só pode falar que nós somos hindus se a gente segue o caminho dos hindus. Então, veja, os devotos ocidentais, eles passam tilaka, alguns vêm da Rússia, do Brasil, da Espanha, da Inglaterra. Então, veja, na testa deles o que tem? Tem tilaka, não tem? है कि नहीं देते Tem ou não tem? है कि नहीं है भाई है? क्यों ये प्रचार है हमें पहले Porque essa é a pregação. फाउंडेशन करना है Então, essa é a fundação de tudo. Então, passar a tilaka, colocar kantimala. उनकी माला लगाना पड़ता है प्याज लहसुन नहीं खाते Eles não comem alho nem cebola. शुद्ध सदाचार पालन Então, seguem as regras adequadamente. जब हम तिलक नहीं लगाएंगे Porque se a gente não passa और tilaka चोटी नहीं e रखेंगे a gente não tem और हम a धोती नहीं sika पहनेंगे, e nem usa dote, तब हम आगे कैसे बढ़ेंगे então como que a gente vai avançar? हैं? आदि सही है Isso é verdade ou não? हमें ये तो पहले प्रचार यहीं से शुरू हो Então essa é a primeira fase da pregação. Tudo bem, todos podem cantar os santos nomes, todos devem cantar os santos nomes. पहले से यहीं से शुरू करो Mas primeiro deve-se começar nisso. छोटे बच्चा छोटा Então quando a criança ela vai
vai para a escola, उसे क्या पढ़ाते हैं? então o que que ela estuda? एमए पीएचडी के ग्रंथ थोड़ी दिया जाता है। Ela vai estudar o quê? उससे पहले क्या पढ़ाया जाता है? Uma tese de doutorado? उसके ए फॉर एप्पल। Não, primeiro vai começar a aprender a ler, né? A de amor, एप्पल भी दे दिया था एप्पल पे एंड सेव दे रहा है तो उसकी ou a de amora e dar uma amora na mão da criança. तो उसी प्रकार हम प्रचार की ये फाउंडेशन सबके बोलो हे माताओं बहन भाई सब क्या लगाओ ललाट पर एक मुसलमान भी है देखो Então tinha um muçulmano. क्या करते हैं दिन में 5 बार क्या करते हैं Então os muçulmanos que eles fazem 5 vezes por dia, वहाँ पर बैठ जाते हैं eles reverenciam, eles fazem as suas orações. Onde quer que eles estejam na hora que der, né? Deles fazer as orações deles, eles vão fazer, mesmo que seja no aeroporto, no trânsito, em qualquer lugar. में बैठ जाते हैं एयरपोर्ट में हाँ यार उन्हें इसलिए रखा है हम हिंदू होकर के हम करना नहीं चाहते Mas nós somos hindus e a gente não quer orar. इसलिए हम लोग क्या होते हैं सब दुख कष्ट भोग करते हैं Então por isso que a gente está sofrendo. बाद से वो अपने सिर पर टोपी लगा E na cabeça deles eles têm, né, aquele chapéu, eles deixam a barba. हर धर्म की एक निशान है Então cada religião tem o seu costume, tem as suas regras. जन जागृत हो प्रचार हर जगह में जाकर के ये विदेश में जो यही तो प्रचार हम यहीं पर शुरू करते हैं Então esses ocidentais बताते हैं। a gente começou a pregação com eles, a gente falou para eles. देखो ये साड़ी पहन कर क्या है E vejam, elas usam sari, है कि नहीं? शुद्ध सदाचार पर seguem, né, todas as regras e regulações, एकादशी पालन भी करते seguem Ekadasi. हैं। एकादशी विशेष करके एकादशी पालन सबकी Então todos devem seguir Ekadasi. एकादशी जो नहीं पालन नहीं करेंगे Aqueles que não seguem Ekadasi, पाप करेंगे और जन्म जन्म então vão estar, né, absorvendo todos esses pecados e vão ter que nascer de novo e de novo. Então Ekadasi é um dia tão puro que é Bhakti Janani, a mãe da devoção, mãe de Bhakti. Então se a sua saúde está boa, então você tem que fazer Nirjala Ekadasi. Mas tudo bem, você fala assim, ah não, eu tenho, meu estômago não é bom, eu vou ficar doente, né? Eu sou doente, eu tenho problemas no estômago, então não posso. Então tudo bem, você pode comer algumas frutas, चावल दाल सब्जी नहीं mas não come arroz, lentilha. Não, no dia de Ekadasi você deve comer apenas frutas. ये सब विधान के शास्त्र में लिखा है Então o Shastra ele determina tudo isso. भक्ति दिन क्या है धीरे धीरे Então como Bhakti vai se desenvolver pouco a pouco. और सो जाते हैं बोले नहीं Então no dia de Ekadasi você fez o quê? Você, não comi, não fiz Nirjala, não comi nem bebi nada, mas ficou dormindo o dia inteiro. एक व्यक्ति चोर Mas criticou os outros. चोर चोर करते तुम भी चोर करते और इसलिए Então a pessoa, então tem um ladrão, aí você fica falando, ele é ladrão, você que vai virar um ladrão. दूसरे के निंदा बंदना हम लोग भी ना करो अरे Então por isso não critique ninguém, apenas cante os santos nomes. भगवान की एकादशी के दिन Então no dia de Ekadasi, हर दिन यदि आप 16 माला करते हो então cante mais. Então no dia de Ekadasi, quanto você tem que cantar? कम से कम 32 माला करो हमको डबल करा Então pelo menos 32 voltas ou o dobro disso. और दूसरे के साथ बिल्कुल Então no mínimo 32 voltas no dia de Ekadasi. E não critique ninguém. एकांत में बैठे परिणाम Então sente-se no local, né, isolado, e cante os santos nomes. हम लोग आए किस
em Sadhusanga, escute Harikatha. Então a gente vem para quê? Para falar Harikatha. और कुछ करना नहीं है। एकादशी के दिन जो है हरि कथा सुनो। Então no dia de Ekadasi, né, escute Harikatha, ये भी है। कीर्तन करो। faça Kirtan. देखो हमारे ये प्रभु क्या नाम है? Tarun. Então nosso Prabhu Tarun, है? इनके जीवन में अनेक बधाई है। बेचारा है। बहुत एक करके In the life of और Prabhu, there is नाम भी no पचास choice, but still he is अच्छा है। अभी देखो então na vida do Tarun Prabhu, né, tem कितने श्लोक याद करके बोलते जा रहे हैं। tantas dificuldades, mas ainda assim ele está praticando. है? किंतु श्लोक बोलना केवल यही नहीं है, जीवन में Achara. आचरण भी करना है। Então ele falou vários slokas, né? Muito bom que ele falou, mas apenas falar slokas isso não é suficiente. Você tem que seguir aqueles slokas. कितने फूल होता है? Então no Ramayana fala que tem 3 tipos de एक flores. फूल जो होता है Então tem a flor वो que केवल फूल प्रस्फुटित हो जाता है, उसे फल नहीं होता। ela apenas ela só vira uma flor, ela não, और फल नहीं होता। mas ela não dá frutos. E tem a और flor एक que अंदर से फूल दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन फल आ जाता है। स्वर्ग वृंदावन बिहारी e tem aquela flor, então tem aquele tipo de árvore. Na verdade, vamos voltar. Tem 3 tipos de árvore. Tem a árvore que ela dá flores, tem a árvore que dá flores e frutos, e tem a गुलाब सुंदर है ना, गुलाब फूल खिल जाता है। कितना होता है उसके? a planta ou a árvore que ela não dá flor, mas ela dá frutos. हैं? Então, por exemplo, as rosas, elas só dão flor, só dá और a एक rosa, né? प्रकार Ela से देखो, não vai dar nenhum fruto. वो क्या बोलते हैं, वो जो फूल भी होता है और साथ ही साथ फल भी आ जाता है। वो कौन सा है? अनार का भी हैं? अनार में क्या स्वाद है? अनार अनार में आ जाता है। कुमड़ा है ना, कुमड़ा जिसे काशी फल जो देखना उसमें फूल भी लगता है और साथ ही साथ Então a abóbora, por exemplo, ela, ao mesmo tempo ela dá a flor e o fruto nela no mesmo local. जिसमें कर उंगली देखा तो वो क्या लोग का कहावत है, वो क्या होता है, सड़ जाता है। इसलिए वो क्या करते हैं, किसी जो बना हुए वो बांध देते हैं, ढक क्या बोले कुछ बांध देते हैं, बोले उसे कोई नजर ना आए। There is a one story. If we put the flower on that first, अथवा उसके ढक देते it हैं। will be destroyed. So that's why the farmer put one चलो हाँ, one इसलिए thread on that. अब तीसरी क्या है, जिसे फूल दिखाई नहीं पड़ता है, No one that हैं? फूल होता है, लेकिन Então tem como कौन सा है? ditado popular, um conhecimento popular de que você só pode हैं? वृंदावन só se você ponta o dedo, né? A abóbora ela não vai crescer, né? Ela estraga. Aí por isso que eles amarram um cordãozinho, né? Tem isso. Aí o Gurudev falou: o terceiro tipo é aquilo que não dá flor, mas ele dá fruto. Então o exemplo é a jaqueira. ये श्लोक बोलने वाले देख कितने हो जाता है। Então aqueles que falam slogan, né? Quantas pessoas tem que ficam falando os slogans? Então, Ravana ele era um grande रावण के नाम से erudito. रावण के सुना टीवी खोल देना, और वो जब वो क्या बोले शिव जी की स्तुति करते थे, Então Ravana ele também glorificava muito Shivaji, quantos belíssimos slokas ele compôs. कोई पूजा करते हैं, वही पूजा करते हैं जो रावण के ऊपर करते हैं। Mas alguém adora Ravana? हैं? इसलिए विद्या बुद्धि पांडित अपने आचरण हैं? Então apenas pelo conhecimento não é suficiente. Você precisa aplicar esse conhecimento, você precisa seguir. Então por isso você deve seguir a cada, você deve também कष्ट तो होगा, बचार fazer com que as outras pessoas também sigam. ट्रैवलिंग नहीं, ट्रैवल होता है। Então viajar ट्रैवल नहीं, cria problemas. ट्रैवल होता है। कितने समय तक याद करने पड़ेगा? Então quanto tempo você tem que ficar esperando no aeroporto? फिर कहाँ जाओ? O voo é cancelado. Então quantas dificuldades tem em viajar? इसलिए प्रसाद में Então por isso a pregação जीवन में ela आचरण करें, tem dificuldades. एकादशी पालन करें और स्वयं
Mas nessa vida você deve seguir o Ekadasi, né? Dando exemplo, você deve incentivar os outros a seguir. O próprio Krishna ele falou tudo. E depois Krishna, como ele veio na forma de Mahaprabhu, demonstrando como se deve adorar Krishna. O que o Mahaprabhu fez, ele demonstrou por meio do cantar dos santos nomes. Então você mesmo deve seguir, você deve dar o exemplo. Então por isso o próprio Krishna ele vem na forma de Mahaprabhu e ele mesmo estava cantando Harinama. Então ele levantava os braços e cantava. E ele falava, irmão, irmã, por favor, cantem os santos nomes. Ele falava, acordem divas, acordem divas. Quantas horas você dorme por dia? 10 horas? Então muitas pessoas não dormem durante a noite. Então fica até 1, 2, 3 horas da manhã e depois dorme. E aí vai dormir que hora? Vai acordar só meio-dia ou 1 hora da tarde. Então despertem divas. Até quando você vai dormir? Por isso Mahaprabhu ele disse, Nashivara Harinam. Então eu trouxe esse remédio mais poderoso. Esse remédio ele veio de Harinam Sankirtan. Golokera Premadhan. Harinam Sankirtan. Então o Chaitanya Mahaprabhu ele trouxe de onde esse remédio? De Goloka Vrindavana. Então esse remédio é extremamente poderoso, esse Harinam. E você vai afastar a Maya de você. ये भगवान के नाम ऐसे शेर जैसे हुंकार करने के साथ ही साथ हाथी जो है जंगल छोड़कर भग जाती है। ठीक उसी प्रकार हरिनाम कैसे मानो शेर Então assim como quando um leão ele ruge, até mesmo os elefantes, todos os animais eles fogem. Então, da mesma forma, se você canta os santos nomes, todos os pecados eles são afastados. Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Nam Sankirtan. Então, Nama Sankirtan em Kali Yuga. Então, nessa Kali Yuga não é preciso fazer mais nada. O que você deve fazer? Nama Sankirtan. Você deve cantar os santos nomes. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare। आज जो देश विदेश में जो कुछ प्रचार हुआ हमारे गुरु वर्ग की एक संविधान ऐसे बता ना भक्ति वेदांत स्वामी महाराज विदेश में जाकर क्या किया करताल बजाया। Então nossos acharyas eles dão esse exemplo, assim como o Swami Maharaj, ele começou a cantar tocando apenas um katlas.
रथ यात्रा के समय E todos, né, o seguiram 70 साल, cantando. 80 साल के वृद्ध और एक क्या बोले वो कासर एक लोग जो बजाने लगे दिन में लगे जैसे 16 साल के बालक जैसे Então, numa idade tão avançada, ele tocava o gongo, né, e dançava बोले नाम संग assim como um jovem. Esse é o poder do वृद्ध के क्या बना देंगे सब Nam Sankirtan. क्या बोलते बना देंगे यंग बना देंगे सब जवान बना देंगे Então, assim como um jovem, ele dançava e cantava. नाम ऐसे वस्तु है Então, Nam é algo tão poderoso, né, que te vai te dar essa força, essa energia. इसलिए आज एकादशी तिथि है Então, hoje é Ekadasi Tithi. Então, todos sigam Ekadasi adequadamente. और हरिनाम करें E cante os santos nomes. किंतु शास्त्रों के विचार लेकर के चल रहे हैं अनेक संप्रदाय के लोग एकादशी पालन नहीं करते लोग उससे Então, तरफ दौड़ते muitas sampradayas não seguem o Ekadasi. हैं। किंतु ये ठीक नहीं Mas isso não é adequado. शास्त्र में हजारों श्लोक है इसमें Então, no Shastra existem milhares de shlokas. नरक में जाना पड़ता Então, aquele que não segue Ekadasi, ele tem que ir pro inferno, vai ter que sofrer o fruto de todos os pecados. सभी को एकादशी करते Então, todos devem seguir Ekadasi. ये विचार इसमें दिखाया गया शास्त्र में। Então, essa é a concepção estabelecida nas Escrituras. है? एक मैं आप लोग को लेना नहीं समय लेना नहीं चाहता हूँ तो मुझे और वापिस जाना भी है Então, nossa, o tempo já passou bastante, né? Mas 1.5 घंटा आया फिर 1.5 घंटा जाने में लग जाएगा então, eu também tenho que voltar pro templo. Então, 1h30 para chegar até aqui. Agora eu vou ter que voltar mais 1h30. Agora, quanto trânsito vai ter, né? Só o Bhagavan sabe. तो थोड़ा सी छोटी सी कहानी का करके तो ये आज एकादशी है एकादशी Então, hoje é Ekadasi. सुनना चाहिए एकादशी के दिन क्या सुनना चाहिए Então, no dia de Ekadasi eu tenho que... एकादशी की Então, deve-se ouvir as glórias de Ekadasi. Então, tinha um rei chamado रूपमांगल नाम से एक राजा, Rukmangat. धार्मिक राजा। Então, ele era um rei muito बहुत वात्सल प्रेम रखते थे religioso e todos os seus súditos, né, gostavam muito dele. जितना जरूरत है उतना टैक्स लेते थे आज सारे टैक्स जो है लेकर के प्रजा की ही सेवा करते हैं ये नहीं है प्रजा से Então ele coletava todos os impostos que ele fazia, ele com esses impostos ele servia os seus súditos. Não é igual esses governantes, né, que pegam todo o dinheiro, né, e colocam no banco na Suíça. प्रजा से जितने टैक्स लेते थे Então todo o dinheiro que ele recolhia प्रजा की por meio dos impostos dos seus súditos, ele servia os seus súditos. Por isso todos os súditos eles estavam muito felizes. सुनो ठीक से Então um dia, escute com atenção. राजा Então esse rei Urukmanda, ele foi até esse grande santo Valkila-rishi. मैंने E ele disse: सब पुण्य कर्म किया ó राजा बन गया और Sado, por favor, me diga qual foi as atividades piedosas que eu fiz na vida passada para eu ter a vida que eu tenho hoje, sendo um rei, todos gostando tanto de mim. और बालकिल ऋषि Então Valkila-rishi, ele na meditação, आप पूरा ele viu, e então ele falou: ó, Rukmanda, na sua vida passada você não fez nenhuma atividade piedosa. Na verdade, você era uma pessoa completamente pecaminosa. Você se associava com a mulher dos outros. तो मैं राजा कैसे बन गया और मेरे प्रजा लोग कैसे सुखी में E se intoxicava. Então, Rukmanda ele ficou muito surpreso. Ele falou assim: como é possível? Como que eu me tornei um rei então? धर्मांगद क्या बोले Rukmanda. बालकिल ऋषि कहने लगे ये राजन सुनिए Então, Valkila-rishi, ele disse: na sua vida passada, você de forma sem saber o que você seguiu Ekadasi. निर्जला एकादशी कर ली Então você fez um Nidjala Ekadasi. आप कभी जानते भी नहीं Você nem sabia que era Ekadasi. बोले कैसे Mas como foi isso? Vou te explicar. आप जो बेसा के साथ जो संपर्क रखा था Então você tinha, né, um relacionamento com a prostituta. बीमार पड़ गई Então no dia... और उसकी विरह में आप भी भोजन भी नहीं किया और देखो आश्चर्य की बात है वो बेसा एकादशी के दिन वो शरीर छोड़ दिया Então a prostituta que você tinha relacionamento, ela ficou doente e ela morreu no dia de Ekadasi. E ela virou a sua rainha. अनजान में कर गई Então seguiu
né, sem saber a Ekadasi, não bebeu água, não fez nada. Então ela se tornou a rainha. और फिर दूसरी एकादशी E no Ekadasi seguinte, em separação dela, então você também, você morreu. और दूसरी एकादशी में आप भी सिर छोड़ दिया और भोजन भी नहीं किया, कुछ नहीं। Então você também não comeu nada, não bebeu nada. E você morreu nesse dia de Ekadasi. Então esse é o fruto de seguir o Ekadasi. Você obteve, né, tanta riqueza. इस कथा के सुन करके रूपांतर के बहुत विश्वास हो गया। Ouvindo isso, Rukmanda, ele teve assim muita fé nessas palavras. Então você precisa ter fé nas palavras do sadhu. और इस कान से निकल गया। कहाँ जा रहे? निकल नहीं। हैं? सुनो कथा की, हैं? कथा की सुनो, अंदर में रखो। इस कान से सुनो, कान Eu में escute o रखो। Harikata, né? Não é para entrar por um ouvido e sair pelo outro. O que você deve fazer? Você deve escutar e guardar no seu coração. नहीं तो कहते गुरुदेव आपको दक्षिणा देना है, जो कथा सुनी ना वही दक्षिणा देना। Ó, Gurudev, eu tenho que te dar a Dakshina, né? Tá bom. O Harikata que eu ouvi, eu tô te devolvendo. और लेकर के जाओ। Não, você deve guardar no seu coração. देखो वो राजा की क्या की Então, रोक करके उनके विश्वास उनके साथ o rei Rukmana, ele teve muita fé nas palavras do sadhu. आकर के रूपांतर राजा ने क्या की Então, o Rukmana, घोषणा कर दिया ele declarou हमारे que राज्य में जितने लोग हैं 8 साल no meu से reino, लेकर के 80 साल तक dos 8 aos 80 anos, todos devem seguir Ekadasi. Aquele que não seguir Ekadasi, हैं? उसके देश से निकाल निकाल दिया então ele vai ser जाएगा। expulso do meu reino. देखो राजा है बहुत कड़ी शासन Então ele é um rei muito और poderoso. सभी लोग एकादशी पालन कर Então रहे थे। todos estavam seguindo Ekadasi, né? Alguns por medo. एक दिन राजा Então um dia, o rei Rukmanga, ele foi até a floresta. हिरण शिकार करते करते जंगल में चले Então ele estava caçando um veado, और हिरण então कहाँ चले गए पता ही नहीं, गंभीर जंगल था। देखा e ele जंगल में perdeu esse veado e 16 साल foi की entrando लड़की जो है na floresta, né? Até que se perdeu. Então ele viu uma belíssima jovem de 16 anos. Quão bela era ela. राजा उसको देख करके आकृष्ट हुए। E ao ver ela, ele ficou muito atraído. E ela estava chorando. राजा रुक्मान को क्या पूछ रहे? Então o rei Rukmanda, ele falou: quem é você e por que você está chorando? माता पिता घर से निकाल दिया। Então ela disse: आत्महत्या करने ó, में आई। meu pai e minha mãe me expulsaram de casa, então por isso eu vim aqui para me matar. और राजा Então o rei falou bem assim: não, se case comigo que eu te levo para o meu reino. मंदिर है। किंतु देखो मैं जो कुछ करूंगी आप बाधा मत करो। राजा प्रेम में पड़ गए। Então, tudo bem, eu posso me casar com você, mas você tem que prometer uma coisa. उसी जंगल में Então você nunca deve me... उनके साथ रामधन Então o que eu decidi fazer, você deve permitir. Ele estava completamente, né, absorto, né, apegado a ela. Então ele aceitou isso. Então quando ele voltou, então eles, né, fizeram, né, a cerimônia, né, de troca de guirlanda, esse casamento, né, de Gandharva. पहले पुत्र कौन था? धर्मांगा। Então quando ele voltou, né, todos ficaram muito satisfeitos. A sua rainha ficou satisfeita, o seu filho Dharmanga também ficou muito satisfeito. जाकर के कहने लगे गांव-गांव में काल Então o que aconteceu? Chegou o dia, né, anterior ao Ekadasi, chamado Dasami. E nesse dia todos estavam declarando, né, que amanhã é Ekadasi, então ninguém deve comer grãos. Quem não seguir vai ser expulso. Então essa nova rainha, o que aconteceu? बोले एकादशी पालन करना पड़ेगा। बोले हाँ। Ela falou: tem que seguir Ekadasi. Ela falou: não, eu não vou seguir और Ekadasi. एकादशी के दिन सब कुछ मैं खाऊंगा। E no dia de Ekadasi, na verdade, eu vou comer tudo que não pode comer, eu vou comer no dia de Ekadasi. वो सब कुछ खाऊंगा। राजा के कान में पड़ा। राजा आकर के बोले नहीं Quando o rei ouviu isso, ele falou assim: não, ó rainha, मैं एकादशी पालन करूंगा। você tem que seguir Ekadasi. Ela falou: não, eu não vou seguir Ekadasi. खूब मनाने पर छोटी रानी बोली Então ele ficou insistindo muito. Então a nova rainha, ela disse: tudo bem, eu posso seguir, mas tem uma condição. Você e a rainha devem segurar um serrote e vocês devem cortar a cabeça do filho de vocês, Dharmanga. और हंसते हुए तब मैं एकादशी करूंगा। E vocês devem estar rindo enquanto está fazendo isso. पुत्र बेटा भी बोले पिताजी Então o Dharmanga, o filho, falou assim: ó, आप धर्म पालन करो। você deve seguir o Dharma, você deve seguir a religiosidade.
Mesmo, धर्मांगत खड़े हो गए, पिता पुत्र बेटा। então ele ficou pronto para sua cabeça ser cortada. E de um lado estava o rei e aí estava a rainha segurando esse serrote. कोई बेटा के काटता है, Alguém consegue cortar a cabeça do filho? सारे क्या हो जाता है? Wrong. रोग, Apenas de ouvir isso você fica arrepiado. Alguém consegue cortar a cabeça do filho? Mas veja, o rei e a rainha ये खड़ा कर। estavam prontos para cortar a cabeça de Daramanga, do filho deles. देखने के लिए सारे बड़े-बड़े Ao ver isso, todos os semideuses e semideusas, दुर्गा जी जितने जी है सब Brahma देखने के लिए Ganesh de Indra de todos os dias. Então, que pai e mãe são esses अपने बेटा की que estão prontos para cortar a cabeça, serrar a cabeça do filho? E ainda estão rindo. Então eles ficaram impressionados. इतने समय Então, भगवान श्री Narayana Bhagavan, ele apareceu. श्री हरि प्रकट हुए, Quando ele apareceu, वही जो नई जो रानी है ना, então essa nova rainha, ela, आप याद करो, de mão próxima, ela falou assim, ó, पास हो। rei, não precisa fazer mais nada. Você passou no teste. Eu não sou uma mulher comum, eu sou a própria Maya Devi. E eu vim para te testar. Quanta fé você tem no Ekadasi? सारे नाटक रचा है, देख इसलिए शास्त्र में कहा गया Então o Shastra ele fala, स्थिति में है, em qualquer condição, de qualquer forma, एकादशी को छोड़ना नहीं। você não deve abandonar o Ekadasi. क्या क्या उल्टी सीधी बोला Hã? है, Someone said that you were ऐसे नहीं, इसे शास्त्र में प्रमाण है। 8 साल से लेकर के कितने साल तक Tem algumas pessoas que falam besteira que assim, se você segue Ekadasi, na verdade você vai se enforcar, você vai ficar engasgado. Isso é só uma loucura. Então dos 8 aos 80 todos devem seguir o Ekadasi. इसलिए एकादशी सब पालन करें, Então assim, todos devem seguir Ekadasi, fazer Haribhajan. E assim a vida vai ser bem sucedida. Por isso que o Bhagavan te deu essa vida. इसलिए भगवान दान दक्षिणा आपको ये दे देगा। Então se você faz isso nessa vida, na próxima vida, quantas riquezas योग भ्रष्ट o Bhagavan ele vai te dar? ऐसे भक्ति के सामान्य अंग कोई की थोड़ा पालन करें। Então se você segue apenas um pouco धनवान गृह में जन्म de ले, Bhakti, então ब्राह्मण घर में और उच्च कुल में जन्म ले, na sua próxima vida सदाचार पालन करें। você vai nascer na família de Brahmana, obter sadhusanga, ter riqueza e por fim alcançar Bhagavan. Então por isso, sigam Ekadasi e cantem os santos nomes. हरे Krishna, हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनेक तो कथा है, अधिक समय लेना नहीं चाहता हूँ, अभी थोड़ा आरती कर दिया जाए और थोड़ा आप लोग भी थोड़ा कीर्तन करो, ठीक है? कीर्तनाथ का भक्ति का है आदि मध्य और अंत। कथा के प्रारंभ में हरि कीर्तन, कथा के बीच में हरि कीर्तन और कथा के अंत में क्या होनी चाहिए? कीर्तन। Então o Kirtan deve ser feito no início, no meio e no final.